Será que vale a pena ter esperança no Brasil? Eu me pego me perguntando isso inúmeras vezes, todas as semanas. Pois então, nesse vídeo eu vou te fazer um convite. Vamos dar um passo atrás, tá? Vamos tentar por alguns minutos nos desconectar das brigas diárias, das fake news, das narrativas, das lutas constantes, do que está acontecendo neste momento e vamos olhar de uma maneira mais abrangente em o que está acontecendo com o Brasil ao longo dos últimos anos, principalmente nesses últimos meses. E ver se realmente vale a pena ter esperança. Será que o Brasil vai sair dessa? Será que a gente vai resgatar a nossa sanidade, a democracia? Bom, vamos lá. Como vocês sabem, a nossa Suprema Corte, que é hoje a detentora do poder supremo no Brasil, comprou briga com a direita. E fala isso abertamente. Nem sequer tentam esconder. Declarações dos membros da Suprema Corte, algo que não existe em nenhuma outra Suprema Corte do mundo, dando palestras financiadas por empresas que estão sendo investigadas, dando entrevistas para a imprensa que declara abertamente que odeia a direita, eles falam constantemente que estão salvando a democracia, que precisam destruir os radicais para poder restabelecer a sanidade e defender o Estado democrático de direito. Um dos pontos mais icônicos disso que eu estou te falando, dessa briga que o sistema comprou contra a direita no Brasil, pode ser resumida na fala do presidente da nossa Suprema Corte, durante um evento esquerdista. Ao lado dele está aqui o ministro comunista, na época era ministro da Justiça, onde ele disse isso aqui que ficou marcado na história. Nós derrotamos a censura, Ele fala, nós derrotamos a censura, mas acabaram de votar para censurar o Brasil inteiro. derrotamos a tortura, Derrotaram a tortura, mas estão usando técnicas de tortura, como no caso do Mauro Cid, para que ele fale exatamente o que eles querem ouvir. E aí vem a frase que eu quero te lembrar. nós derrotamos o bolsonarismo, derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Essa é a grande intenção, o objetivo destas pessoas que se consideram a personificação da democracia no Brasil, tá? Democracia no Brasil não é mais a opinião e a vontade da maioria, porque a maioria, de acordo com estas pessoas, é burra. Então, a democracia é o que eles entendem como sendo democracia e é a opinião deles, tá bom? Eles têm uma espécie de visão ungida. Eles são ungidos por uma entidade qualquer que só eles sabem o que é bom para a humanidade e quem discorda deles deve ser perseguido, destruído, censurado. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Nesses últimos meses, principalmente, nós temos visto uma escalada nunca vista antes da perseguição da direita, com a intenção, inclusive, de prender Bolsonaro, num julgamento que é o mais absurdo da história do nosso país, contando com o regime militar. Nós estamos falando de um julgamento que ele não tem fundamento, a minuta é inexistente, o delator mudou de versão 5 vezes, foi ameaçado, depois saiu áudio dele falando que ele estava mentindo, não só uma, mas 2 vezes, mentiu que não estava usando rede social, está usando rede social, o julgamento que deveria levar 3 ou 4 anos está sendo acelerado para 6 meses, onde a defesa é obrigada a apresentar as testemunhas, onde todo mundo ali já entrou culpado com a sentença dada. Pois bem, saiu uma pesquisa agora, uma pesquisa que eu achei muito interessante sobre essas 2 pessoas aqui. Como vocês sabem, de um lado nós temos Bolsonaro, que se tornou relevante no espectro da política nacional a partir de 2017, 2018, ou seja, nem 10 anos. E do outro lado nós temos o Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu, que foi retirado da cadeia pelo Supremo Tribunal Federal para poder ser colocado na cadeira presidencial. Esta é a polarização do Brasil neste momento, certo? Do lado de cá, do Lula, vou clicar aqui, do lado do Lula, nós tivemos um sistema que trabalhou durante 50 anos, envolvendo imprensa, literatura, entretenimento, música, jornalismo e principalmente as faculdades e o sistema de educação brasileiro para doutrinar as pessoas a gostar desse cara. Foi um projeto. Eu mesmo, na minha adolescência, fui enganado durante uns anos a achar que essa pessoa era honesta e veio para salvar o Brasil e acabar com a pobreza. Do lado de cá, nós temos um deputado do Baixo Clero, do Rio de Janeiro, que era humilhado constantemente pela imprensa, que muitas vezes falava sozinho no plenário, que era zombado por todos e de forma impressionante, sem ninguém ajudando, sem sistema, sem imprensa, todo mundo batendo nele,
conseguiu se tornar hoje a maior liderança política que o Brasil já viu. E por que eu digo isso? Por causa dessa pesquisa. Datafolha, percentual de petistas e bolsonaristas tem empate inédito. Eu vou mostrar para vocês agora, gente, se isso aqui saiu no Datafolha, é porque a situação é muito, muito maior do que a gente imagina, tá? Durante 40 anos foi-se criado o lulopetismo, usando até mesmo a Igreja Católica, faculdades, jornalismo, ensinando as pessoas, doutrinando as pessoas a se tornarem imbecis apoiadores desse cara aqui. E esse mesmo sistema tentando ensinar as pessoas a odiar esse cara aqui. O resultado de hoje é esse aqui, ó. Vamos fazer assim para você entender o crescimento, como que se deu. Olha só. Esse gráfico é o que chamou a atenção. Ele vai desde dezembro de 2022, no Datafolha. Em dezembro de 2022, 41% se considerava petista ou lulista, na verdade, petista, né? E apenas 33% se considerava bolsonarista. Hoje, bolsonarismo está subindo vertiginosamente desde abril deste ano, eu quero que você preste atenção. Abril de 2025, justamente quando vem todo aquele julgamento para acabar com a vida do Bolsonaro e prendê-lo. O Bolsonaro saiu de 31% para 35%. Lula caiu de 39% para 35%. Esse empate, e olhe como é que o empate está se dando. É uma queda brusca do Lula e uma ascensão do Bolsonaro. Isso aqui não é nem intenção de voto, gente. Isso aqui é quem se considera bolsonarista e quem se considera petista. E curiosamente, é Bolsonaro contra um partido inteiro do Lula. Não é só lulista, tem gente que é petista, mas não é lulista, tá? Aqui é o Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro. Cadê a porcaria? É a pessoa do Bolsonaro contra o partido do PT. E há um empate. E a tendência é a superação do petismo por Bolsonaro em breve. Somado a isso, notícia de agora. Brasil está pior em 2026 que no início do governo Lula para 40% da população. Gente, 40% da população considera o quê? Que o governo Lula está piorando desde que ele assumiu. O Brasil está piorando. O que isso quer dizer? Que esses 40% têm saudade de quem? Do Bolsonaro. E como que isso se traduz? Se traduz aqui nessa pesquisa que você viu. O que nós estamos vendo, gente, tá aqui, ó. Pior do que no início do mandato. Pior do que o início do atual mandato, 40%. Igual, 29%. E o menor número, que é 27%, acha que melhorou. Apenas 27% contra 40%. São 13% de diferença. Tá. Então nós estamos analisando a situação e por que vale a pena ter esperança? Mesmo com o sistema usando todas as suas artilharias, todas as suas bombas e ferramentas, dobrando a sua perseguição, prendendo pessoas inocentes, determinando censura das redes sociais, mandando prender comediantes, mandando prender músicos. Mesmo com tudo isso, a direita, o bolsonarismo no Brasil não para de crescer e pior, está crescendo em um ritmo mais acelerado do que em qualquer outro momento. O Brasil tem futuro. O povo entende agora o que é liberdade, o povo entende quem é contra a nossa liberdade e há uma tendência natural das pessoas a buscarem estar do lado daqueles que defendem a liberdade. É por isso que as eleições do ano que vem serão avassaladoras. Lula está nos dando um presente, a destruição do PT, da esquerda e do legado dele, deixando um espaço aberto, abrindo as porteiras para que a direita volte ao poder, tanto no Executivo, na Presidência, na Câmara dos Deputados e no Senado. E a partir daí nós vamos fazer um resgate do nosso país como nunca se viu antes. O sistema vai reagir, pode ter certeza. Ano que vem, acho que muitas pessoas serão perseguidas, outras serão presas, principalmente os candidatos que estiverem melhor pontuados para o Senado. Esses serão os alvos principais desse sistema, mas não vai adiantar. Está vindo uma onda que não tem como parar. Continue orando pelo nosso país, continue rezando pela nossa nação e apoiando aqueles que defendem a liberdade dos nossos filhos. Um abraço.